Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta, aula de número 30, 30ª aula sobre o Ministério da Lei versus o Ministério da Graça, ou, como eu prefiro chamar a série, o Ministério da Nova Aliança, que é Espírito e Vida. Andamos pelo Espírito e não pela lei, pela letra, pela carne. Enfim, já estamos abordando várias partes sobre o que o apóstolo Paulo tem falado a respeito do confronto entre essas duas linhas, porque hoje em dia, na verdade, o povo de Deus anda com o pé na lei e o outro pé no Espírito. Então, nós estamos definindo, e com 30 aulas ainda, eu sei que tem muita coisa que a gente pode conversar ainda. O texto de hoje vai ser Gálatas capítulo 1, ok? Vai ser Gálatas capítulo 1, eu vou ler versículo de 1 a 4. Vamos ver o que Deus tem para nós essa tarde, ou essa noite, essa manhã, ou essa madrugada, né? Tem gente ouvindo das mais diferentes horários. Vamos lá. Então, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso e livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Isso aqui é uma introdução, né? Paulo está fazendo uma introdução e ele está desejando para os irmãos. Vamos ver aqui por etapas, para você entender muito bem. Tem muita coisa aqui nesses 4 versículos. Então, a primeira coisa que ele diz, ele se denomina apóstolo. E é bom a gente definir hoje, porque a definição de apóstolo, de um modo geral, pelo menos comparando com Paulo dizendo que ele era um apóstolo, né? E a palavra no grego apóstolo, para começar, significa enviado. Ou seja, o apóstolo, portanto, não tem uma função fixa num determinado lugar. Ele sempre é enviado. Enviado por quem? Ele diz, não da parte de homens. Ou seja, nenhum homem enviou Paulo, agora você vai em tal lugar para exercer. Não. Ele disse, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Mas ele é enviado por quem? Por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, o ministério apostólico, ele é completamente dirigido e chamado, uma pessoa que tem esse ministério, não é homem algum. Eu sei que hoje em dia tem ministérios na igreja e tal, mas o apóstolo é o único ministério em que Deus chama e dirige a vida dessa pessoa. E como ele diz aqui, o Deus Pai e o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E ele agora diz, está direcionando para quem? Essa introdução. A todos os irmãos meus, não é isso? Companheiros. E a quem? Às igrejas. Então o apóstolo tem a função de ser dirigido por Deus, enviado às igrejas, para edificação das igrejas. As igrejas da onde? Da Galácia. Tanto que foram escrito essa carta
aos Gálatas, que era a região da Galácia, lá onde Paulo foi enviado por Deus, e ninguém podia chegar e dizer para ele, não, Paulo, você vai por aqui, pela igreja tal, absolutamente. Agora, olha o que ele está desejando, esses irmãos, os companheiros e a igreja da Galácia. Ele diz assim, graça, ele usa essa palavra. E eu já tenho falado para vocês, né? Graças a vós outros. Por que Paulo, hoje em dia é muito comum a gente fala com o irmão, ô irmão, graça e paz, graça e paz. Mas às vezes a gente não tem o entendimento do que Paulo estava falando. E graça aqui, a gente sempre tem uma doutrina, não, graça é um favor imerecido. Então, você está dizendo assim para a pessoa, olha, um favor imerecido. Não. A palavra graça, se você entender a economia de Deus através da economia de Paulo, a maneira como Deus, como Paulo via as Escrituras, graça nada mais é do que a própria vida do Senhor Jesus. Nós fomos salvos, não foi ele que falou, somos salvos por graça. Como se fosse uma doutrina. Fomos salvos porque não merecíamos. Eu sei que não merecíamos, mas eu fui salvo por Jesus. Graça é a vida do próprio Senhor Jesus. Não por uma doutrina, a doutrina da graça. Eu não gosto desta frase. A doutrina da graça, a doutrina da lei. Jesus não é uma doutrina, Jesus é vida, ele é a graça de Deus. Então ele estava falando aqui sobre a vida de Deus para os irmãos. Ele estava, que vida é essa? Olha, temos que definir aqui uma coisa. Na Bíblia, quando se fala sobre a palavra vida, você lê em português, mas ela tem 3 características diferentes. É porque você olha assim, não sei o que, vida, 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 parece que é tudo a mesma vida, o que é? A primeira definição de vida na Bíblia, você tem que ver pelo contexto, ela significa, a palavra, eu vou usar a palavra no grego, é bios, que é a vida o quê? Física, ok? Todo mundo, né? Vida, estou com vida no meu corpo, bios. Não é isso que Paulo estava desejando para os cristãos, ou para os amigos, para as igrejas da Galácia, né? E a segunda palavra também, vida, no grego, é psique, psique, que também significa vida. Então Paulo estava desejando psique, estava desejando bios? Não. Ele não estava desejando uma vida física. Psique é o quê? É a vida da alma. Tá? Paulo não estava dizendo, meus irmãos, recebam vida na sua alma. Pelo contrário, ele sempre falava exatamente o contrário. Nós não podemos viver pelo poder da alma, do homem natural. Ele sempre fala, vamos crucificar o nosso ego, a nossa vontade. A alma é a área que atua na vontade do homem, no intelecto, no raciocínio. Ele disse, não é isso que nós precisamos. Precisamos até combater isto, porque a terceira parte que ele estava desejando, se você for no original ler esse texto, ele estava desejando, a palavra é zoé. Ele disse, então você deveria ler assim, né? Graça, ou seja, zoé. O que significa zoé? É a vida de Deus, que é a vida no Espírito. A vida de Deus. Ele estava dizendo, olha, que o seu espírito seja cheio da vida de Deus. Ou seja, eu tenho que agir, reagir, viver, não pelo físico, vamos dizer assim,
a usar o meu corpo, os apetites do meu corpo, ou da minha alma, dos meus sentimentos. Ele disse, não, nada disso. Eu quero que vocês recebam a vida do Deus triuno, a vida do Pai, a vida do Filho e do Espírito Santo. Porque, como diz aqui, a vós outros também a vida, né, o Zoé, e paz. Ninguém pode ter paz se não for através da vida de Deus. Não adianta. Porque o primeiro problema que ia acontecer no teu físico, você vai dizer, vou morrer, o médico disse que eu tô com câncer generalizado, acabou. A sua alma entra em depressão e tal. Vida na alma, ela é limitada. Se você tem dinheiro, você está alegre, glorifica a Deus. Se você não tem, Deus se esqueceu de mim. A vida da alma, é isso que, né, tanto que a palavra psique vem estudo da alma, psicologia. Os psicólogos, eles tratam exatamente, né, para tentar dar uma direção, um equilíbrio à sua vida, mas nós, cristãos, eu não sou contra absolutamente nada, eu sou a favor de receber a vida de Deus. Com essa vida, a minha alma pode estar triste, eu posso estar passando tribulação, mas eu tenho a confiança, eu sou sendo cheio cada vez mais dessa vida. Então, é muito importante a gente entender isso. E essa vida, continuando, eu estou lendo novamente o texto, né? Vida de Deus a vós outros, que essa vida te leva a paz. Paz da onde? Da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo. Sempre ele está dizendo que a vida tem que ser do Pai e de Jesus Cristo. Para que eu preciso dessa vida? Por 3 coisas aqui importantes, que está aqui no texto. Primeiro, porque ele se entregou a si mesmo. Pelo quê? Primeira coisa, pelos nossos o quê? Pecados. Pecados. Eu preciso da vida de Deus porque Jesus se entregou para mim para o perdão dos meus pecados. E olha, tem muitos cristãos que receberam, entre aspas, o perdão dos pecados como uma doutrina. Mas para receber o perdão dos pecados, o cancelamento de tudo que o nosso velho homem fez, Jesus não é você dizer, eu recebo, eu confesso. Não. Ele, o próprio Jesus, a vida do Senhor, tem que entrar dentro do seu espírito. A vida, Deus é espírito, então eu tenho uma parte também física, eu tenho alma e tenho espírito. Só que o espírito estava morto. Quando Paulo diz, mas o Zoé, a vida de Deus, vai entrar onde? Na sua alma? Não. No seu corpo? Não. Vai entrar no seu espírito. Então, quando Jesus veio e me deu o meu espírito que estava morto, ele ressuscitou. E com isso, os meus pecados foram cancelados e foram perdoados. Então, quem não tem uma experiência de receber Jesus como vida no seu espírito, não tem nada. Não tem absoluto. Tem muitas pessoas que fazem rituais, elas tomam ceia, fazem isso, aquilo, mas se o Espírito Zoé, a vida de Deus, não entrou nela, ela vai ser uma pessoa religiosa como qualquer outra coisa. Então isso aqui é muito e parece que não tem nada. Não, tem. Mas sem a vida de Deus não há cancelamento de pecado. E acabou. Não tem como. É por isso que muita gente tenta, não, eu estou caindo novamente no pecado, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer. Você está buscando rituais sem vida. Jesus entrou, cancelou, você vai sentir, ponto final. Mas não eu não preciso da vida de Deus só pelos meus pecados. O problema é que nós paramos nessa experiência.
Olha aqui, ó, tem uma segunda coisa que ele fala aqui no texto. Quer ver uma coisa? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, segundo, para nos desarraigar deste mundo que? Perverso. Eu preciso da vida de Deus não só perverso, não só para ter a salvação e o perdão dos meus pecados. Isso foi a primeira coisa. Eu preciso continuar recebendo mais da vida de Deus. Por isso que não é uma doutrina. Paulo, para todo mundo que escrevia, ele falava vida, graça, graça. E como é que tá? Não, vocês precisam de mais graça, vida só é de Deus. A salvação não é uma experiência única que aconteceu no dia tal, tal, tal. Pronto, acabou, agora eu já estou pronto. Coisa nenhuma. Você recebeu um pouquinho do Zoé de Deus e aquilo tem que ser desenvolvido mais. Eu preciso dessa vida todo dia, às vezes 3 vezes por dia. Ah, mas a gente diz, não, eu já fui batizado nas águas, depois eu já tomo a ceia todo mês, eu já fui batizado no Espírito Santo, acabou. E agora o cara vai viver de qualquer maneira. É por isso que a gente vive, vamos falar a verdade, uma vida desgraçada, fora da graça. Desgraça é uma vida sem graça. Quem não tem a vida de Deus, não, é como muitas pessoas fisicamente. Elas comem, fazem tudo e tal, mas estão brancas, anêmicas, não tem saúde. Dá uma corrida até ali, o cara não consegue. Ele está vivo, mas não está. Nós precisamos da vida de Deus para nos desarraigar deste mundo perverso. O que adianta você ter só o perdão dos pecados e continuar vivendo no mesmo espírito do mundo? Ele diz para livrar do presente século mal. Como é que você vai se livrar dos apelos da alma e do corpo no mundo em que a gente vive? Hoje em dia, então, a coisa está uma pouca vergonha. Vamos falar sério. Hoje você pode escolher, nos Estados Unidos, as crianças de 8, 9 anos já podem escolher se elas querem ser menino ou menina. E o Supremo Tribunal, eles dão autoria. O pai não tem mais domínio para dizer, não, meu filho, isso, aquilo. Se a criança for no tribunal lá, ele pode escolher. E aconteceu isso recentemente. O menino ia cortar o Bilal e tal, porque... Gente, esse é o espírito do mundo. Isso sem falar em outras coisas. Não, hoje em dia é tudo normal. Eu não quero entrar em detalhe porque é tanta porcariada. E nós, por não termos tanto a vida de Deus, acabamos assimilando isso. Hoje em dia é tudo moderno. Hoje em dia você pode beijar na menina com menina, menino com menino, Eu não gosto eu não sou absolutamente contra nada. Quem quiser, faça o que for. Agora, não venha impor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, isso, aquilo, absolutamente. A pressão é tão grande que a gente já está aceitando assim. Poxa, temos que entender a nova geração. Eu não quero entender nada. Eu preciso da vida de Deus para me desarraigar, me livrar desse século, segundo a própria vontade de Deus. Isso é muito importante. Os valores do mundo são falsos. Mas tem pior ainda. Eu estou falando isso não só porque eu já li todo o livro de Gálatas, mas em todas as cartas de Paulo, ele sempre quando fala, por exemplo, ele diz assim em certa ocasião, se o Espírito vos libertar, o cristão adora a palavra libertação, né? Libertação do pecado. Geralmente a gente só fala libertação do diabo, libertação dos espíritos. Mas a maioria das vezes que Paulo usa a palavra se o Filho vos libertar, por exemplo, nesse texto, verdadeiramente sereis livres. Isso não tem nada a ver com a salvação. E não tem nada a ver com o Espírito.
Você sabe o que tem a ver esse libertar? O contexto é libertar do espírito religioso, dos rituais, das tradições. O contexto é exatamente isso. Então, eu preciso me libertar de quê? Usando a palavra da religião, né? Da religião, ou seja, eu vou colocar aqui, da influência da lei, dos rituais. E ele está falando exatamente para os cristãos, desses rituais, porque nós somos muito propensos a achar que para receber a vida ou estar na graça, a gente tem que cumprir os rituais. Isso aconteceu na época de Paulo e Pedro. Pedro e outros apóstolos estavam dizendo, não, eu sei que vocês receberam Jesus e tal, mas para que a sua salvação seja completa, vocês têm que ser circuncidados. Mas a circuncisão é no coração. Não, mas todo homem tem que ser circuncidado. Vocês têm que guardar a lei. Eu sei, Jesus já está dentro de você. Então era uma briga tremenda. Libertos da lei, vivamos agora pelo Espírito. Mas a gente, não, mas agora você tem que ser batizado nas águas, porque Jesus... E sempre pega fora do contexto. Jesus foi batizado, então eu também tenho que ser batizado. Uma pessoa me falou hoje mesmo ainda, mas não sei se foi você. Não, você precisa agora ser batizado nas águas. Mas por quê? Eu não quero aqui ficar discutindo doutrina. Eu quero dizer o seguinte. Jesus disse a João Batista, né, quando ele chegou, e João Batista estava lá no Rio Jordão, batizando. Era uma transição entre a lei, a religião do Velho Testamento, 4.000 anos de história, e João Batista veio anunciar a vinda de Jesus, que ia começar uma nova era, a era do Espírito. Ou seja, estarmos em Jesus, mergulhados nele. Então Jesus aparece na hora e João Batista... E fala assim, João, e todo mundo lá. Aliás, antes dele falar, ele disse assim, virá depois de mim aquele que é maior do que eu, que não sou nem digno de tirar as sandálias dele do pé. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou aqui realizando o batismo de arrependimento como um sinal, dizendo para o povo largar a religião judaica, tudo, porque não funcionou, porque o homem dependia do homem praticar e o homem não praticou nada. Mas agora vinha Jesus. Ele vai vos batizar com o Espírito e com fogo. E por que então Jesus foi batizado? Por quê? Porque ele tinha que cumprir a lei. Ele disse, não, João, você vai me batizar assim. Não, mas eu... Não, deixa por enquanto. Eu vou ser o último. Para que se cumpra a lei. Porque Jesus tinha que cumprir toda a lei. Porque senão ninguém ia acreditar que ele era o Filho de Deus. Então o que aconteceu? Ele foi batizado. E logo que começa os evangelhos no ministério dele, ele diz a frase mais importante, eu não me lembro onde está, mas você pode procurar nos evangelhos. Quando ele se refere aos discípulos, ele diz assim, esse é o versículo. Queridos, vamos começar uma nova era. Eu, Jesus, o Filho de Deus, desci do céu para trazer a vocês a vida de Deus, que sou eu mesmo. Eles não entenderam, porque eles estavam muito craques em rituais, em doutrinas. E ele disse, esse é o versículo, porque a lei e os profetas, ele resumiu, a lei e os profetas, vigoraram, ou a palavra vigorar significa, só tiveram valor até João Batista, até o que ele realizou. Mateus capítulo 11, pode ir lá ver, deve ter em outros textos também. A lei e os profetas valeram, vigoraram até João Batista. Acabou João Batista, ele estava
anunciando a minha vinda. Depois disso, depois, o que vale é pregar o reino de Deus. Antes era o reino de Davi, o reino de Josafá, o reino disso, isso, aquilo, que eram figuras. Eu não estou dizendo que não tem sentido, não vamos anular. Não, eu prego todo o Velho Testamento. Todo. Só que aquilo era uma sombra. Eu não vou agora repetir, não. Então você vai ter que fazer tudo que no Velho Testamento tinha. Agora é o reino de Deus. E no reino de Deus, você tem que mergulhar, sabe aonde? É em Jesus, todo dia. Senhor, tá difícil. Mergulha na minha vida, Zoé. Por isso que Paulo falou, a vida de Deus vai agora entrar em você. É mais fácil você ser batizado uma vez, chama todo mundo, vai na igreja, tira fotografia, diz agora a minha vida vai mudar. Não vai! Não há água nesse mundo que mude. Porque aquela água era um símbolo da vida de Deus. A água é a vida de Deus que me limpa e purifica. Não adianta eu entrar numa água física. Como não adianta eu cumprir ritual nenhum. Mas quando eu mergulho em Jesus, ele ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ser batizado o quê? Nas águas? Não! Ser batizado nele, mergulhado nele, na vida dele. Quem não for mergulhar nele, não pode ser salvo. Quer dizer que então, se for assim, se eu entrar pelo batismo literal, significa que o batismo, então, faz parte da salvação. Obviamente que não. Quem salva é a vida de Jesus. Não, a água não é nada. É a vida dele. Bem, vamos parar por aqui, né? Nós vamos continuar amanhã. Lembra disso. Sem a vida de Jesus não tem perdão de pecados. Esquece. Sem a vida de Jesus, até o fim da vida eu tenho que me livrar do mundo perverso. Não adianta. Você vai sair ali, vão te dizer que é natural, agora você pode transar com qualquer um, ou você pode fazer o que for. Não, não, não. Sem a vida de Deus eu não tenho discernimento para saber. E pior ainda, o mais difícil de tudo é eu me livrar do jugo da lei. É o que eu vou falar agora daqui para frente. Na próxima aula, amanhã, a gente fala sobre isso. Paulo disse, o Senhor seja com teu espírito. Vê como ele terminava as cartas dele. Com teu espírito. A vida de Deus vai no teu espírito, ela trabalha ali e o teu espírito domina a alma e o corpo. Qualquer coisa fora disso é fórmula religiosa. Fórmula religiosa nenhuma vai te dar vida. Mas, então eu termino dizendo o que Paulo disse. Que o Zoé de Deus esteja hoje sobre você. Não faça nada, não é pela sua alma, eu não vou fazer mais, Senhor, eu não vou, Você está usando o seu ego, a sua alma. Psique não funciona. Não, vou deixar de comer no meu filho. Não funciona. Mas a vida de Deus no seu espírito, meu amado, que Deus te guarde, te ilumine e te mostre a verdade. Por isso que temos mais 30 aulas pela frente de meia hora para que você entenda toda a economia de Deus. No fim de tudo isso, você vai me dar razão se você ouvir as coisas do Espírito de Deus que Paulo falava, você vai dizer, tem razão. Então, não seja enganado pela religião, não seja enganado pela sua alma, não seja enganado pelos seus pecados. Só Deus pode te dizer o que está certo e está errado. Ninguém. Não, isso é pecado, isso é pecado. Para com isso. Isso é permitido. Ele vai te mostrar. A religião é o pior de tudo. Um abraço, até amanhã.